2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Traz essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contenda de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra deles roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo esse selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda a boa obra. Foge também dos desejos da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que com um coração puro invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas, e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento, para conhecerem a verdade, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presos. Usualmente el primer epístola del Pablo, él está escribiendo a las iglesias o los hermanos cuando cosas están en orden. Pero cuando llega hasta los segundos epístolas, las cosas están en desorden. Y así en 1 Timoteo, como el hermano antes explicó, cómo debemos soportar en la casa de Dios. Cuando cosas estaban en orden en 1 de Timoteo. Más en 2 de Timoteo, como hoy día, cosas estaban en desorden y hay más confusión en la casa de Dios o en cristianismo en total. Entonces, lo que teníamos en esos tiempos, necesitamos, como un soldado, obediencia, como en el segundo de atleta, necesitamos perseverancia, y como el labrador, necesitamos la paciencia. Y en verso 12 dice, si sufrimos también, reinaremos con él. Está citado de otro lugar de la Biblia. Y como este es un tiempo de sufrimiento, en verso 11 dice, si morimos con Él, también viviremos con Él. Está bien de tener paciencia y sufrir. Nuestra esperanza no está en este mundo, pero estamos preparando por los días que vienen, como en la canción que hemos cantado. Estamos como paseando este mundo como peregrinos. Peregrinos pueden estar contentos, ¿no? Pero su contentamiento no tiene que ver de lo que está pasando alrededor. Tiene que ver
con la compañía que ellos tienen y con la esperanza de dónde van. Hay unos desvíos en verso 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Hay otro lugar, dice, nuestras palabras deben ser para el bien y la edificación de otros. Y hay muchas trampas que podemos entrar que puede armadillas. Y si siempre regresamos de lo que es para provecho, este va a honrar al Señor. Cuando habla en yo creo que es Judas o Pedro, dice que cuando estaba el ángel hablando con Satanás, él no quería discutir, mas dijo, el Señor le reprende. Hay muchas cosas que podemos dejar delante del Señor y no ser mezclado en un argumento acerca de palabras que no aprovechan a nadie. Voltar ao versículo 7 desse capítulo. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Nesse tempo de ruína, nós vemos muita confusão, muitas doutrinas, muitos pensamentos. E esse versículo é um consolo para nós, porque fala, considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Essa comunicação do Senhor para nós é que nos dá essa certeza das coisas de Deus, de que passo tomar, que caminho tomar, e nós podemos tomar isso com segurança, porque esse entendimento vem do Senhor. E nesse exercício é que nós devemos esperar de o Senhor nos dar o entendimento. E aqui é uma afirmação. Ele está afirmando que o Senhor iria dar o entendimento. E nós podemos ter essa certeza também de que o Senhor, Ele vai nos dar entendimento. Nós não devemos estar aflitos ou em dúvida, porque a palavra diz que Ele dará o entendimento. Algumas vezes Ele nos permite exercícios até nos revelar, mas a confiança nossa é de que Ele dará o entendimento. Es el mismo sentir en el fin de nuestro capítulo, que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, y como usted está mostrando, por si quizás Dios les concede que se arrepienten para conocer la verdad. Es el Señor que da el entendimiento. Nosotros no tenemos, si podemos ganar un argumento y no están convencidos del Señor, otros pueden venir y ganar otro argumento.
Mas si estamos convencidos por el Señor con el poder del Espíritu, el Espíritu Santo, vamos a quedar firme en la verdad. Y ese va a darnos paz y gozo sabiendo que no va a cambiar. Y también eso en verso 26. Y escapan el lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Hay una batalla que está pasando. La influencia de Satanás de desviar hombres de Dios. Entonces, nuestro verso 15 es para procurar de ser aprobado de Dios. ¿Y cómo seremos aprobados de Dios? Como obrero que no tiene que ser avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es estudiando la palabra de Dios, pidiendo entendimiento para que cuando hablamos, como dice la palabra, el que habla como los oráculos de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios moraba en medio de su gente cuando pasaron este desierto. Él moró en el tabernáculo, en oscuridad, en una caja, bajo de la silla de misericordia de oro, y ahí estaba la presencia de Dios. Y bueno, vamos a decir, él moraba con su gente, pero allí estaba el 10 mandamientos y dijo que él habló con Moisés de este lugar. A veces había unas preguntas que Moisés no sabía la respuesta y ellos venían al sumo sacerdote que tenía 2 piedras sobre su corazón, el Urim y el Tumim. Y esos estaban llamados los oráculos. Y si venía una pregunta demasiado difícil, ellos entraron en la presencia de Dios y no sé cómo, pero había una comunicación por medio de los oráculos que nunca fallaba, que Dios expresó su voluntad. Nosotros tenemos en nuestras manos la palabra de Dios. Nunca falle la palabra. A veces la aplicación de nosotros está fallando. Y es recto. En las reuniones, cuando los hermanos hablan, dice que dejen los hermanos hablar 2 o 3 y los otros tienen la responsabilidad de juzgar. ¿Qué es eso? Si un hermano se levanta la palabra de Dios y hace una aplicación y si hace mal, ¿todos tienen que aceptar? No. No es cierto. Y si no está utilizando la Biblia rectamente, hay lugar por unos de juzgar. Hermano, este verso que usted explicó quiere decir eso. Y pone en contexto y hace una corrección para que el hermano no siga enseñando mal. Entonces, este verso habla acerca de la importancia de presentarnos con diligencia
aprobado a Dios que usa bien la palabra de verdad. Utilizando la palabra de llegar al punto en el tiempo recto para el provecho de nuestras vidas. Versículo 19 fala: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Muitos só se apartam da iniquidade e param por aí. Mas o versículo continua, no versículo 20, ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Foge, 22, também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Não é só a parte da iniquidade, mas segue com os que com o coração puro invocam o nome do Senhor. Muitas vezes nós achamos que é suficiente somente se apartar da iniquidade e seguir sua vida cristã individualmente. E Deus nunca teve em seus planos resgatar pessoas para Ele, para que eles individualmente fossem adoradores. Nos evangelhos, nós vemos que o Senhor Jesus encontra com a mulher samaritana, que ele fala que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Filho busca os que se perderam para salvar. Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Isso é individual. Nós vemos que ele busca individualmente pessoas para salvar. Salvação coletiva não existe. Nós nunca vemos Deus veio buscar um grupo de pecadores para salvá-los. Não é isso que nós vemos. Nós vemos Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não os que se haviam perdido. Mas quando ele fala da mulher samaritana a respeito do Pai, ele fala que o Pai não veio buscar adorador que o adore em espírito e em verdade. Ele veio buscar adoradores que o adorem, isso é coletivo, em espírito e em verdade. Uma vez lendo sobre adoração, no comentário do Darby, uma coisa que me chamou a atenção é que ele fala que a adoração, no sentido de adoração plena a Deus, não existe ela individual. Logicamente, que um cristão, eu posso adorar a Deus quando eu estou em casa, eu estou lendo a palavra e eu adorar a Deus. Mas o sentido de adoração sempre coletivo. Deus vai ser adorado por toda a sua criatura coletivamente. Não vai ser um ali, outro ali, cada um individualmente adorando. E isso é um ponto que nós temos que entender plenamente. Quando nos apartamos da iniquidade, temos que seguir com aqueles que com um coração puro invocam o nome do Senhor, porque isso é coletivo. Eu não me aparto da iniquidade e individualmente vivo uma vida cristã, independente dos outros. Que chega aqui no partimento do pão, eu estou aqui sozinho adorando, independente do que os outros estão fazendo. Isso não existe nos planos do que Deus tinha programado ou pensado em fazer com um povo. Muitas vezes nós vemos que a assembleia reunida aqui para partir o pão, existe muito silêncio, às vezes fraqueza, mas o que nós vemos às vezes é alguns que parece que só eles estão adorando. Eles dão graças, eles estão ali, como se ele pudesse fazer isso individualmente, independente do estado da Assembleia. E não é assim que a coisa acontece, porque quando alguém está aqui de um modo indigno, ou está contaminado por um pecado, e vem aqui e parte o pão com a gente, ele traz toda a Assembleia para baixo, para o nível dele. Quando uma pessoa em Israel cometeu um pecado, a palavra foi dita, Israel pecou. Não adiantava nada todo Israel continuar andando no deserto e aquele pecador ficar para trás.
eles tinham que parar o que eles estavam fazendo, voltar lá e aí então caminhar junto. A assembleia não pode ter alguns adoradores que vão para frente adorando e estão num nível de adoração elevado acima dos outros. Se tem alguém assim, ele está adorando outra coisa, mas não em espírito e em verdade. Quando estamos reunidos ao nome do Senhor para adoração aqui, como é, por exemplo, o partimento do pão, se nós nos sentimos fracos, é porque existe alguma coisa a ser julgada entre nós. Porque se nós não podemos adorar coletivamente, alguém está segurando essa adoração num nível mais baixo. E aí entra a responsabilidade, agora sim, individual de cada um. Como nós andamos lá fora durante a semana, vai refletir em como adoramos aqui no domingo. Se nós andamos desleixadamente, andamos nos contaminando com as coisas do mundo e não julgamos essas coisas e pensamos que chegando aqui, o fato de ter alguns que adoram o Espírito em verdade vai me santificar, ao contrário, isso não acontece. O que vai acontecer é que eu chegando aqui contaminado, eu contamino toda a Assembleia e ponho a Assembleia num nível de adoração inferior ao que ela era para ser. É aquilo que fala no profeta, se eu não me engano, é em Amós, ele pergunta, Ageu, ele pergunta se alguém levando carne contaminada e tocar as vestes do sacerdote, essa carne será santificada? Eles falam, não será. E se alguém vier e com alguma coisa contaminada tocar, ela será contaminada? Sim, será. O santo, a coisa santa, não purifica a que está contaminada. Mas a contaminada contamina o santo. Então, isso é o fermento. Nunca uma massa boa anula a presença do fermento. Mas o fermento contamina toda a massa. Vai fermentar toda a massa. Aí entra a necessidade do juízo, quando existe o pecado, a Assembleia como um todo, julgar o mal, colocar para fora, não porque ela é boa ou porque ela é superior, mas por causa da presença do Senhor. Então, fugir dessas coisas, está dizendo aqui para apartar-se da iniquidade, não é um apartar para ficar individualmente servindo ao Senhor. É uma coisa que envolve a coletividade. Nós nos apartamos para seguir com aqueles que com o coração puro invocam o nome do Senhor. E isso envolve a adoração, envolve o juízo do mal no nosso meio, julgar o mal, porque a Assembleia que deixa de julgar o mal, ela não pode adorar a Deus em espírito e verdade em sua plenitude. Então, a importância que nós temos que compreender de que, baseado em Mateus 18, quando nós somos trazidos para estar aqui reunidos ao nome do Senhor, Ele se coloca no nosso meio. Essa vontade de estar reunidos não é nossa, não parte de nós. Não somos nós, ou um grupo de pessoas que fala, vamos reunir ao nome do Senhor, Ele vai estar lá no meio. Isso é uma interpretação errada desse versículo. Deus mesmo nos reúne para estarmos em volta desse único nome, quando nesse caráter nós nos reunimos, Ele está no nosso meio. Eu não estou querendo excluir nenhum outro lugar de ter o Senhor ou não no meio. Mas isso é o que a palavra de Deus nos ensina. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos ou forem reunidos para o meu nome, ali estou no meio deles. Por isso muitas vezes a gente fala, mas o Senhor não está em todo lugar? Ah, sim, lógico que sim. Deus é onipresente. Mas no caráter de Ele estar no meio, em termos de adoração, Ele só pode estar onde está um grupo de pessoas que se apartaram da iniquidade e que estão seguindo com aqueles que com o coração puro invocam o nome do Senhor. De outro modo, se Ele se associar nesse caráter com qualquer grupo, bom, eu posso estar em qualquer grupo. Por que eu vou me apartar então? Se eu me apartando e estou aqui, o Senhor está aqui no meio, e essa é a promessa que Ele tem, mas um batista, ou aquela, aqui virando a esquina, tem aquela Deus é amor ali, se ali o Senhor está também, mas eles não estão apartando da iniquidade, se permite o mal, por que eu tenho que ficar me apartando da iniquidade? Vou lá onde eles estão também. Mas não é assim.
Quando nós falamos o Senhor está no meio, nós não estamos dizendo da presença do Senhor no sentido da onipresença de Deus, porque a onipresença de Deus nos diz que Ele está em todo lugar mesmo. Mas no caráter de Cristo se colocando no nosso meio para adorar, somente nesse caráter. Aqueles que se separaram da iniquidade e que estão seguindo os que com o coração puro invocam o nome do Senhor. Isso é adoração. Nesse sentido de adoração, o Senhor está no nosso meio, como diz em Hebreus. Cantarei louvores no meio da congregação. Quem é esse que cantará louvores? O Senhor Jesus. Quando nós estamos reunidos aqui, no primeiro dia da semana para partir o pão e estamos adorando, Ele se coloca no nosso meio e o louvor que sai daqui é Ele levando esse louvor a Deus. O próprio Senhor Jesus, esse caráter de Cristo no nosso meio, em adoração, somente aqueles que se apartam da iniquidade e seguem os que com o coração puro invocam o nome do Senhor. Então essa confusão que às vezes surge, que eu já tinha mencionado na reunião, onde está o Senhor, se Ele está aqui, se Ele está em outro lugar, se Ele não está, são discussões de palavras. Vamos à palavra. O que o fundamento de Deus fala? Quando Ele reúne 2 ou 3 para o seu nome, Ele está no meio deles. Aqui, o fundamento de Deus permanece tendo esse selo. O Senhor conhece os seus. Aparte-se da iniquidade. Esse é o fundamento. Aparte-se da iniquidade. Só isso? Não. Segue com os que com o coração puro invocam o nome do Senhor. Essa é a base de reunião. Essa é a base de estarmos reunidos a esse nome. Não somos superiores a nenhum deles. Não somos superiores a nenhum irmão. Porém, em obediência, na nossa fraqueza, em obediência somos trazidos para estar aqui e Ele se coloca no nosso meio. E então nós temos essa promessa de Mateus 18. Isso tem que estar bem fundamentado em nosso entendimento espiritual dessas coisas. Porque só assim nós podemos estar com responsabilidade, vindo aqui para adorar, não individualmente, mas coletivamente, com todos que com o coração puro invocam o nome do Senhor. E se meu coração está puro para invocar o Senhor, todos nós podemos invocar juntos. E isso é adoração coletiva, no sentido do que Deus queria, quando o Senhor Jesus falou para a mulher samaritana, Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Podemos adorar Deus hoje em espírito, porque cada um tem o Espírito Santo. E em verdade, porque temos a palavra de Deus como verdade. Israel nunca adorou em espírito. Só na verdade, porque eles não tinham o Espírito habitando dentro deles, neles individualmente. Deus estava no meio deles como um povo, mas não habitava em cada um deles. Ele habitava numa arca, como o irmão estava explicando. Numa arca, ali era a habitação de Deus, e por ali o sumo sacerdote trazia uma vez por ano o sacrifício por ele e pelo povo, e havia comunicação. Uma pergunta, verso 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. ¿Qué es eso y cómo podemos hacerlo? Darby fala, assim que alguém se purificar destes, não destas coisas, desses vasos de Deus, seria a tradução com respeito a o versículo 21, diz, se alguém, na versão do Darby, se alguém se purificar destes, e aí entre colchetes ele fala, em separando-se deles. Muitas vezes esse versículo é entendido como se a gente se separar dessas coisas, ou desses pecados. Nós não nos separamos desses pecados. Nós nos separamos desses vasos que são de desonra. Em fazendo isso, nós nos tornamos vasos prontos para ser usados. Aqui ele está falando de vasos e não dos pecados ou das iniquidades. Nós nos apartamos da iniquidade, não das iniquidades. A iniquidade é os vasos
para desonra estão cometendo as iniquidades e por isso são de desonra para o Senhor. Nós temos que nos purificar deles, desses vasos, nos separar. O que é purificar? É se separar para não se contaminar. A nossa separação deles não é a separação assim, eu sou muito melhor do que eles, por isso eu não posso andar com eles. Bem ao contrário. A nossa separação é, se eu continuar no meio deles, também serei um vaso de desonra, porque eu não sou forte o suficiente para não cometer as mesmas coisas. Eu sou do mesmo material. Porém, se eu me separo para ser um vaso pronto para ser usado pelo Senhor, essa separação é para que eu não me contamine, não porque eu sou superior, mas porque Deus é santo. O que significa a palavra santo? Separado. Separado do pecado. Deus é o único que é separado do pecado totalmente. Como o Senhor Jesus aqui na terra jamais poderia ter pecado porque ele era totalmente santo, sem possibilidades de vir a pecar. Como diz, ele veio sem pecado, não é que é sem ter pecado, é sem pecado. O pecado não existia nele. A sua concepção foi totalmente fora do pecado. Maria se achou grávida por obra do Espírito Santo. Não teve o homem participando disso. Por isso o Senhor Jesus era santo. Ele não nasceu como todos nós nascemos, da conjugação do homem com a mulher. O Senhor Jesus nasceu sem essa conjugação carnal. Ele nasceu por obra do Espírito Santo, gerando naquela mulher um ser santo. Ele veio ao mundo, tinha uma vontade perfeita, mas não fez a sua vontade, embora perfeita. Ele obedeceu à vontade do Pai. Perfeita submissão, perfeito homem, perfeito sacrifício. E hoje, em perfeição eterna nos céus, assentado para sempre à direita de Deus, esse para sempre vai haver um período em que ele vai voltar para pegar os que são seus e nós, transformados, poderemos estar então capacitados a receber tudo o que ele tem para nos dar. Porque hoje os nossos vasos são limitados, nossos corpos são corruptíveis e nós não teríamos a capacidade de receber tudo que Deus tem para nos dar hoje. Se hoje nós estivéssemos diante da glória de Deus, nós seríamos consumidos, apesar de termos o Espírito Santo, porém nossos corpos são corruptíveis. Porém, ele nos transformará, e quando estivermos transformados e com ele na sua presença, nós vamos ser capazes de ver essa glória sem ser consumido, porque o pecado vai ter que ser deixado de lado totalmente. O velho homem foi transformado, definitivamente. Na nossa passagem que nós estávamos estudando aqui de 2 Timóteo, qual foi o problema que começou a surgir? Himeneu e Fileto dizendo que a ressurreição já tinha acontecido. O que eles estavam dizendo? Que esse velho homem já era um homem ressuscitado. Não, impossível de ser. Não pode ser. Ele aguarda ainda uma coisa, a transformação. Por mais que nós vivamos uma vida dedicada a Deus, santa, existe um problema ainda. O velho homem, ele não foi trocado ainda. Como é que eu sei que é o velho homem? Cada vez que eu assopro a velhinha, eu sei que eu estou um ano mais velho. É o velho homem, ele está envelhecendo, ele está se deteriorando. Nós precisamos ser transformados para receber um corpo imortal, para então poder gozar para sempre da presença de Deus. Antes disso, nós não podemos participar dessas coisas. Nós temos essa esperança, temos esse gozo de que já temos essa posição, ela é inabalável, nada nos tirará dessa posição, e Ele vai poder nos então dar tudo, toda a compreensão de todas as coisas que nós vamos ter, seremos como Ele é. Isso é importante entendermos. Não nos separamos de vasos, de pecados desses vasos de desonra. Separamos dos vasos.
do mal, isso é obrigação de todo cristão separar mesmo. Da iniquidade, isso é coisa que não precisava ter a ruína da igreja para falar. Já se dizia o que o Senhor Jesus falou para aquela mulher que foi pega em adultério. Nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Isso era antes mesmo de existir a igreja, já existia esse conceito de que aquele que é de Deus deve se apartar das iniquidades, do pecado. Mas a iniquidade que ele está dizendo aqui é dos vasos iníquos. Devemos nos apartar deles. Muitas vezes isso é difícil, que você vê pessoas assim, tão dedicadas, às vezes mais do que nós. Eu falo, como é que eu posso dizer que eu estou separado para Deus e aquele lá que faz muito mais do que eu, ele está sempre pregando evangelho, viajando, como é que ele pode não estar fazendo a coisa certa? Eu não vou limitar no que Deus pode fazer, mas eu sei uma coisa, Ele não está nos levando aos céus baseados nas obras que estamos fazendo por Ele aqui na terra, ou do nosso trabalho aqui. Ele está nos levando aos céus porque Ele nos comprou com seu sangue. E se nós compreendermos que a nossa posição, agora lavados nesse sangue, que o nosso chamado é celestial, devemos andar como criaturas celestiais, separados do pecado. E quando estamos associados com vasos de desonra, devemos nos apartar desses vasos porque Deus é santo, não porque nós somos. Entonces, tal vez en verso 22, huye también de las pasiones juveniles. Este es nuestros pasiones y pecados y debilidades que tenemos en nuestras vidas. Yo veo muchos jóvenes aquí más jóvenes que usualmente están en un grupo así. Pero nosotros aún de edad mío tenemos pasiones juveniles también que tenemos que juzgar. Y en 1 Corintios 11 dice, debemos examinar a nosotros mismos y juzgar si hay suciedad en nuestras vidas delante del Señor antes que tomamos de la copa y el pan. Y dice también, si no juzgamos nosotros mismos, seremos o debemos ser juzgados o ayudados por los hermanos. Deben llamar atención. Y si no juzgamos nosotros mismos, si no escuchamos los hermanos, 1 Corintios dice que la cabeza de la iglesia propio va a arreglar el asunto. Mas le da una meta. No, este es verso 22. No debemos ser vencidos de las pasiones juveniles, mas vence lo malo con lo bueno. No sé si ustedes tienen malos pensamientos, pero yo tengo unos malos pensamientos caminando en el camino y estoy mirando, mis ojos van de un lado a otro y empieza a entrar cosas en mi mente. Y a veces no quiero que queden. Y lo más que pienso cuál malo era, lo más que estoy pensando de las cosas. La única cosa, una cosa que me ayudó mucho es llenarme cantando un himno, diciendo un verso, orando por la persona o llenándome con algo otro que está buena y se va los malos pensamientos. Aquí dice el mismo idea, huye de esas pasiones y sigue la justicia. ¿Este es recto? Sí, síguelo.
La fe sigue. El amor sigue. La paz sigue. Y va a haber otros que están en este mismo camino, con los de corazón limpio. Eso quiere decir con buena conciencia. Invocan al Señor. Regresando a unos vasos de honra y vasos de deshonra, si hay unos grupos que dicen, sí, sabemos que algunos están haciendo fornicación y otros están borrachos y todo, pero este es según su conciencia delante de Dios. ¿Quién somos nosotros de juzgar? ¿Quién somos nosotros para tirar piedras a otras personas? Mas la iglesia no pertenece a todos. La iglesia pertenece a la cabeza de la iglesia, es Cristo Jesús, y Él dice en 1 Corintios 5, si unos cruzan una línea, con tales ni a comer. Esos tienen que ser puestos fuera de comunión en, decimos, disciplina. Pero yo creo que debemos en este momento utilizar discomulgarlos, porque la disciplina debe ser, cuando yo veo a mis hijos haciendo mal, a veces la disciplina puede ser con una mira nomás. Ellos saben, hasta allí nomás. Y están corregidos. Esa es disciplina. Y si ellos no escuchan eso, tiene que llamar su atención. Vamos a hablar acerca de eso. ¿Entiende? Sí, entiendo. Bueno. Y la disciplina a veces llega hasta un punto, usted no puede jugar con lo demás, o por un tiempo limitado tiene unos límites. Cuando uno cae en esos versos en 1 Corintios 5, borrachería, fornicación, adulterio, avaricio, que cuando uno empieza robando, tiene que ser puesto fuera de comunión por avaricia. Cuando llega a este punto, la disciplina de la asamblea había un fracaso. No hemos restaurado tal hermano y ya no hay esperanza más. Han cruzado la línea y tiene que ser puesto fuera de comunión para que Dios puede tratar con ellos, porque hemos fallado. Cuando uno tiene que ser puesto fuera de comunión, la asamblea tiene que humillarse y decir, hemos fracasado, que no pudiéramos restaurar tal hermano. No es tiempo de decir, yo sabía, hace tiempo yo sabía que él iba a caer. Si sabíamos eso, debíamos rogar, como hacer la obra de pastoral y alcanzar y restaurar a él. Mas si está un grupo que dice que no vamos a hacer disciplina, contamina. Puede ser en una asamblea, si sabe y no está confesado, contamina. Foi mencionado 1 Coríntios 5 e eu acho que é importante a gente ler e determinar certas distinções. Talvez seja importante, o assunto é muito importante que os irmãos estão tocando e o Lineu tinha falado sobre a Assembleia e o irmão agora está tratando sobre esse assunto,
1 Coríntios capítulo 5. O capítulo é longo, mas vamos ler somente o versículo 9. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. 10. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. 11. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgai vós os que estão dentro? 13. Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Eu estava pensando uma coisa. Primeiro é o versículo 9 falando dos não vos associeis com os que se prostituem. No versículo 10 fala, isso não quer dizer absolutamente com os devassos ou fornicários deste mundo, mundanos. Então esse é uma esfera, vamos dizer dessa maneira. Por que é uma esfera? Porque no final do versículo 10 fala assim, porque então vos seria necessário sair do mundo. Nós estamos no mundo. Nós cantamos, nós estamos peregrinando, nós não estamos no nosso lar, sabemos para onde vamos, e vão existir esse tipo de coisa sempre. Nós não vamos sair do mundo. Então, primeiro, são esses devassos ou fornicários deste mundo. No versículo 11 fala assim, mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão. Opa, aí já mudou. Esse daqui, conscientemente, ele está falando assim, eu creio no Senhor Jesus. O que está acontecendo em 2 Timóteo? Grande casa. Então muitos estão dizendo, eu sou de Cristo, mas andando fora. Existem os de dentro, nessa comunhão dos apóstolos, e aqueles que estão andando fora. Então, na grande casa, muitas vezes, tem aqueles também que estão professando crer. Alguns professam, nitidamente, né? Eu não estou fazendo juízo de valor, mas nitidamente nós vemos que não há vida nova vivendo. Mas existem aqueles que estão falando, eu sou de Cristo. E se ele é um devasso, um devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão ou roubador, isso é uma atitude pessoal, individual. Eu estou falando assim, eu não posso comer com essa pessoa. Ele fala que é de Cristo, mas vive em adultério. Mas ele não pode ser tirado fora da comunhão dos apóstolos, né? Ele não pode ser tirado fora porque ele está fora. Ele não está dentro. Por isso que ontem nós falamos dessa linha muito tênue. Eles estão falando que são de Cristo, mas eles estão fora. E o que acontece com os de fora? Deus os julga. Então, essa é outra coisa. Primeiro nós vimos do mundo, esses agora, dizendo-se irmão, agora tem uma outra esfera. Uma responsabilidade, como os irmãos mencionaram também, tocaram nesse assunto, a responsabilidade da Assembleia. Versículo 12, o final do versículo. Não julgais vós os que estão dentro? 13. Mas Deus julga os que estão de fora. Agora vem a Assembleia. Tirai, pois,
dentre vós a esse iníquo. Aqui não é uma atitude individual. Aqui é uma resolução da Assembleia com a autoridade do Senhor que está no meio, não dos irmãos, mas da Assembleia, com a autoridade do Senhor sendo ligado a algo. Então eu não posso falar simplesmente, mas a Assembleia ligou, mas eu não acho assim. É diferente, não é uma atitude individual. É algo que a Assembleia ligou e eu tenho que estar submisso à autoridade do Senhor na Assembleia. Então o que nós vimos? Uma coisa são os devassos desse mundo. Então eu posso até citar a minha família, por exemplo, em caso de beberrão, eu não vou andar com eles, ou alguns conhecidos que nós tivemos, porque senão eu não vou nem pregar o evangelho para eles quando eles estiverem sãos. E eu não posso sair disso, não posso sair porque eles são, não tem jeito de eu sair do mundo. Isso é uma coisa. Outra coisa são aqueles que professam crer, dizendo-se irmãos. Atitude individual, eu falo assim, eu não posso comer com ele. E a terceira situação é quando a Assembleia diz assim, fora. Santidade do Senhor, ela tem que limpar do fermento por causa da, como o irmão disse, tremenda vergonha para nós, tremendo sofrimento. Todos nós, de alguma maneira, já soubemos ou passamos, ou estamos passando por esse tipo de problema, mas é algo que a Assembleia ligou. Então, para a vergonha nossa, como foi dito, esperando a restauração dessa pessoa ardentemente. Mas no momento, a Assembleia ligou, eu digo não. Eu tenho que me submeter. Isso não tem margem de eu vou escolher se eu devo, são coisas diferentes. Então, só para dividir talvez essas três coisas importantes, ao meu ver, no capítulo 5 de 1 Coríntios, voltando para 2 Timóteo agora, aqui ele está falando no versículo 22, foge também dos desejos da mocidade, como os irmãos estão ensinando, uma coisa individual. É diferente, e aqui vamos fazer um contraste em Tiago. E essa é uma coisa muito difícil, algumas vezes muito difícil. Tiago capítulo 4:7. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. 2 Timóteo, voltando, por favor. Versículo 22. Resisti também dos desejos da mocidade? Não. Lá ele estava falando assim, resisti ao diabo. E aqui nós estamos falando de peregrinar, né? O apóstolo escrevendo a Timóteo. Ele não está falando assim, resisti aos desejos da mocidade. Isso muitas vezes nós caímos nessa armadilha que o irmão falou. Porque eu posso dizer assim, no meu coração, confiando em mim mesmo, falando assim, eu posso resistir. Ei, tem que fugir? Mas eu posso resistir. Engano. Então, o Paulo está escrevendo para Timóteo uma coisa muito forte para nós. E isso, o Dan lembrou muito bem, e não tem jovem velho, os desejos da mocidade existem. E a instrução não é resistir, é resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Aqui é fugir
dos desejos da mocidade. Então, só estabelecendo esses pontos. Si usted recuerda este verso en los Proverbios, no anda en camino de hombres malos. Eso es en nuestras vidas y está dando nosotros en nuestro capítulo en Timoteo otra vez, ocupando nuestras vidas con algo mejor de provecho. Y nosotros vivíamos en la ciudad, bueno, no tanto en la ciudad, mas no había trabajo para mis hijos y vivimos en una casa y no teníamos mucha tierra. Y en las ciudades, ¿qué pueden hacer los niños? No hay nada para hacer. Ellos van a jugar en el computador, jugar en la rua, en el calle, con malos amigos, y los padres tienen mucha dificultad cuando los únicos amigos dicen que vamos por aquí, vamos a hacer algo, y tienen mucho tiempo para matar, pero estoy dando gracias a Dios que vivimos en el campo ahora y tiene que cuidar de los animales, tiene que cortar el pasto, tiene que cortar los árboles. Están bien ocupados y quiero que ellos estén ocupados en cosas para provecho, no solamente para provecho de dinero o provecho para algo para sí mismo, pero si estamos en esos versos preparado para cada buena obra. 21. Útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Santificado, útil al Señor. Cuando estamos en la casa, los platos están sucios, y cuando lava los platos, no mete juntos con los sucios. Tiene que santificarlos, poner en un lugar limpio para que no se ensucien de nuevo, y están listos para utilizar de nuevo. Los vasos que si no unos no están utilizando luego, ¿tienen que meterlos con los sucios de nuevo? No. Algunos dicen, yo no sé lo que el Señor quiere que haga, entonces no hay, están agitados. Pero el Señor dice, tiene que ser preparado. Muchos en el ejército hacen mucho tiempo para ser preparado, y en 5 minutos gana una victoria y recibe la gloria del resto de su vida. Pero si no estaban listos, si no estaban limpios, si no estaban preparados cuando llegó el momento de la batalla, pierden fácil. Y para jóvenes, el Señor sabe si quiere hacer algo, que quiere ser aprobado en lo que hace. El Señor sabe eso, pero con paciencia, como el soldado, obediencia y con endurance, perseverancia, llegará el día que el Señor va a utilizarle y dar crédito. Tal vez solo será 5 minutos. Tal vez otros ni van a ver, mas el Señor va a decir, bien hecho. Yo voy a decir algo que es, no sé si debo decir, pero es algo que pasó, es penoso.
este verso, unos utilizaron en esta división, regresando. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Ellos dijeron, hermanos, tenemos que separar de ustedes porque hay iniquidad con ustedes. En realidad yo estaba en el otro lado, tratando de saber lo que debo hacer. No partí pan por meses, mas yo regresé donde siempre yo estaba partiendo pan y empezó otra vez. Y unos bien cerca de mí dijeron, ¿cómo puede partir pan con unos que hay iniquidad con ellos? Yo pregunté, ¿qué es la iniquidad? Yo investigué y eran cosas avergonzosas que hermanos que estoy en comunión con ellos han hecho cosas en la carne que eran tristes y avergonzosos. Estoy en comunión con ellos. Pero no era suficiente para dividir la gente de Dios y decir, ustedes están tan malos que no puedo partir pan con ustedes. Hay un punto, pero uno me dijo, están andando en independencia. Yo tenía que decir, en mi propia vida, yo tengo que confesar que andé en la asamblea en independencia del Espíritu, no según el Espíritu. Después, yo arrepentí que lo que dije no era recto según el Espíritu, pero no puedo separar de mí mismo. Y hay hechos que los hermanos han hecho o siguen a veces haciendo en la asamblea, en el carne, que no son tan serio que tiene que ser puesto fuera de comunión. Mas yo sigo en asociación con hermanos que son pecadores, redimidos con gracia al Señor. Y esta es la razón que venimos cada semana para recordar, el Señor tenía que morir por nosotros. Y nuestros corazones pueden ser restaurados cada semana. Y si juzgamos las cosas chiquitas en la vida, no van a crecer hasta que son grandes que afecten muchos. Solo digo eso para decir que puede ser un tiempo que unos piensan que vamos a separar de todos los otros y nosotros vamos a estar juntos, nosotros mismos, que son los únicos que son limpios para el Señor. Tenemos que bajar nuestras cabezas en vergüenza. Hay personas entre nosotros como Diótrefes que quiere tener la preeminencia, mas los hermanos de la asamblea no fueron animados de separar de él. Dios mismo iba a juzgar.